Olá, alunos, tudo bem com vocês? A professora Creuza está aqui hoje novamente para darmos continuidade às atividades domiciliares do quarto bloco. Então, hoje é o último bloco, que é interdisciplinar. Então, nós já fizemos a língua portuguesa, já fizemos matemática e agora vamos fazer a interdisciplinar, tá? E eu quero fazer tudo num vídeo só para que fique melhor para vocês, tá? Para vocês não ficarem perdidos procurando a primeira ou a segunda parte do vídeo, tá ok? Então vamos começar. Nessa aula, nós vamos falar primeiramente das regiões brasileiras. Mas antes de falar das regiões, nós vamos falar de como o Brasil está, o nosso país, ele está situado dentro do globo, dentro do mundo, do planeta, né? Então, eu tenho algumas estatísticas aqui, ó, de maiores países do mundo, em extensão, tá? Então, nós temos aqui a Rússia, com 17 milhões e 90 mil quilômetros quadrados de extensão. Então, ele é o maior país em extensão do mundo, tá? Então, a extensão territorial quilômetro quadrado é terra, território, tá? E nós depois, na América, no continente americano, nós somos o terceiro maior do mundo. E diante do mundo inteiro, então a Rússia é o maior de todos e o Brasil ele fica quinto lugar. Então, mesmo em quinto lugar, nós podemos considerar que o nosso país é imenso, tá? É imenso. E então eu fiz para vocês aqui um mapa para vocês terem uma ideia mais ou menos de como nós estamos, o tamanho do nosso país em quilômetro quadrado, né? Em extensão territorial. Então, aqui nós temos as 3 Américas. Então, essa parte aqui de cima já é a América do Norte. Então, nós podemos pegar daqui, Estados Unidos, lá em cima, e é todo esse pedaço aqui, ó. Então, aqui é o continente americano. Então, são aqueles continentes que foram subdivididos entre continente da América do Norte, que é aqui a parte do México, Estados Unidos. Aqui é o continente da América Central, essa parte aqui, ó, toda essa, como se fosse uma ponte aqui, né? É da América Central e todo esse pedaço aqui, ó, do mapa é o continente do Sul, tá? Então, por que nós somos o terceiro do continente americano? Se vocês olharem aqui, de todos os países, o nosso se sobressai, ó. Ele é o maior de todos. Ele só não é do mundo, tá? Então, no mundo, ele ocupa o quinto lugar. E na América, no continente americano, que é a junção das 3 Américas aqui, ó, Norte, América Central e América do Sul, então nós somos o maior com certeza, né? Para melhor compreender, estudar e administrar um país tão grande, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, estabeleceu a divisão do território do Brasil em 5 regiões. Observe o mapa a seguir. Nele, os limites das regiões baseiam-se nos limites políticos dos estados e os nomes dessas regiões foram definidos com base nos pontos cardeais e nos pontos colaterais. Então, eu tenho aqui do lado, ó, a definição de IBGE. Então, vamos lá. IBGE é um órgão responsável pela coleta e divulgação de dados sobre o Brasil, que são utilizados no planejamento das ações do governo. Então, sempre que o governo precisa de coletar informações como número de habitantes, renda per capita, que é por pessoa, número de desempregados, números de indústria, em vários setores. Então, é encomendado para o IBGE, que fornece todas essas informações para o governo. Aqui eu tenho o mapa do Brasil. Então, agora nós vamos ver o nosso país, tá?
Então aqui tem o Brasil político, que é o Brasil, ele é dividido por pedaços assim, ó, e ele é dado, né, para um grupo de pessoas administrar. Nós vimos na outra aula sobre a eleição, sobre os administradores, né, de prefeitura, que é o prefeito, do estado, que é o governador, e de todo o país, que é o presidente. Então, cada pedaço desse daqui é um estado e nós temos um representante que administra esse estado, né? Então, o Brasil é dividido em 5 regiões, né? Então, nós temos a parte verde. Então, aqui está colorido, por quê? Para separar as regiões, tá? Para que nós possamos entender melhor quem é quem aqui, né? Então, a parte verde é a região norte, a parte azul é a região nordeste, a parte rosa é a região sudeste, onde nós estamos, olha nós aqui, ó. A região sul, que é a parte laranja, e a roxa, que é a parte centro-oeste, onde fica o Distrito Federal. Olha ele aqui, ó, que é de onde o presidente está lá para governar o nosso país. Do lado, eu coloquei para vocês a rosa dos ventos, para que vocês tenham uma ideia do que são pontos cardeais e pontos colaterais. Então, os cardeais é o norte, sul, leste, oeste. Os colaterais é o que está no meio, entre um e outro, que é esses pontos menores aqui da estrela, ó. Então, os maiores são os cardeais e os menores são os colaterais. Então, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. E entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Depois da análise do mapa, registre quais estados fazem parte de cada região. Então, a região norte está lá toda pintada de verde. Então, vocês vão pegar todos os estados que estão lá e vão escrever o norte, o centro-oeste, o nordeste, o sudeste e o sul. Agora nós vamos falar de integração do território. A grande extensão territorial do Brasil foi um fator que dificultou sua administração desde o período colonial. Vocês lembram quando nós aprendemos sobre as capitanias hereditárias? Então, desde aquela época já se havia uma necessidade de dividir o Brasil em territórios e dar cada pedaço para pessoas que administrassem, porque é muito, né? O Brasil é muito grande. Então, desde aquela época já havia essa necessidade de que cada pedacinho do Brasil fosse administrado por uma equipe de pessoas, né? Os povoados, as vilas e as cidades localizavam-se ao longo do extenso litoral. E a comunicação entre elas era bastante difícil. A ligação entre as partes do território era feita principalmente por caminhos de terra, onde transitavam animais de carga, além do transporte fluvial e marítimo. Então, o que é integração? Integração é o que liga uma cidade a outra, um estado ao outro, um país ao outro. Por quê? Porque nós precisamos ter essa integração, mas como que nós vamos ligar, né? Vai interagir uma cidade com outra? Nós temos que ter estradas, temos que ter meios de transporte, né? Então, nessa época era o quê? Eram os caminhos de terra e o que se transitava lá na época eram animais de carga, né? E também os barcos, os navios que iam sobre os rios, né? Que a fluvial é rios, que seriam os barcos, e o marítimo, que é mar, então já seria os navios, tá? Uma maior integração do território ocorreu com a abertura de ferrovias e, posteriormente, que quer dizer depois, de estradas e o desenvolvimento do transporte rodoviário a partir do século XX. Então, foi só a partir do século XX, lá nos anos de 1900, que começou, né, a expandir a era industrial. Então, necessitava muito de que fosse aberto outros meios de integração, né? Então, aí já foi aberto as ferrovias, né,
para transporte de cargas, de produtos, né? E o transporte rodoviário também para fazer essa integração, né? De pessoas, fazer o transporte de pessoas, de produtos, né? De matérias-primas e para levar para as empresas e assim por diante. Isso possibilitou o maior deslocamento de pessoas e de mercadorias. Atualmente, a diversidade de meios de transporte e comunicação favoreceu a integração do território. Então, o nosso Brasil, ele é muito bem integrado, né? Nós temos, sim, muitos meios de transporte para transporte de produtos, né? Que é as ferrovias, as rodovias, né? E as aerovias, que também usa-se muito avião de carga, né, para transporte de produtos de outro país ou mesmo dentro do nosso território. Número 1. Observe novamente o mapa da página anterior. O estado onde você vive faz parte de qual região brasileira? Tá? Então, o nosso estado ele está situado em qual região? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Vamos dar uma olhadinha lá no mapa. Gente, eu não estou tendo acesso a essa pergunta, tá? Porque ela ficou cortada, um pouquinho cortada, tá? Então vamos lá para a pergunta número 3. Ou no município onde você vive tem ligação com que outros locais? Que meios de transporte e de comunicação podem ser utilizados nessas ligações? Então agora nós estamos falando da nossa cidade, da cidade de Itatiba. Então vocês também já aprenderam quais são as cidades que fazem parte, né? Que são os limites que estão ali no nosso meio, né? Perto de nós, onde há integração. Então, nós vimos lá que nós somos vizinhos de Morungaba, que nós somos vizinhos de Campinas, de Jundiaí, de Bragança Paulista, tá? Então, nós temos esses municípios onde existe a nossa integração com essas cidades. Aí eu quero saber que meios de transporte e de comunicação podem ser utilizados nessas ligações. Então, pensem bem. O que vocês fazem para sair de Itatiba e ir para Morungaba? Ou sair de Itatiba para ir para Jundiaí? Então, que tipo de integração, que tipo de transporte vocês usam, de comunicação pode ser utilizado nessas ligações? Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre as paisagens brasileiras. Então, nós temos elementos naturais e os elementos construídos pelo ser humano. Então, todas as vezes que nós olhamos na nossa frente, nós vemos uma paisagem. Independente de onde você estiver, você olhou para frente e você tem uma paisagem, que é tudo aquilo que faz parte do que você está vendo aí na sua frente. Então, tem o amigo da Ana, que está no celular e está conversando com ela. Ana, como é o lugar onde você está? E ela responde: no lugar onde eu moro existem poucas casas, muitas árvores e uma praia. Todos os dias eu ouço o canto dos pássaros, principalmente de manhã. Olha que delícia, que lugar gostoso que ela está, né? Para responder à pergunta do amigo, Ana descreveu a paisagem do lugar onde ela mora. Então, todos os elementos que ela viu lá. Então, ela viu montanhas, ela viu casas, ela viu praia. Então, tudo aquilo que ela falou ali fazem parte da paisagem que ela tá? Mas ela falou de um elemento onde a gente não consegue ver, tá? Que é composta por formas, por cores, por cheiro, por som. Aí na paisagem que Ana descreveu, aparece apenas elementos naturais. Ou há também elementos construídos pelos seres humanos? Quais são eles? Então, nessa paisagem, tá tudo natural, tá tudo como Deus fez? Ou então tem elementos lá, coisas lá, que o homem foi lá e fez, né? Na descrição, Ana citou um elemento da paisagem que não pode ser percebido pela visão. Que elemento é esse? Lembra lá em cima que nós falamos que também existe aqueles elementos da paisagem que não tem, né? Que não é composta por formas, mas é por cores, por cheiros, por sons. Então tem lá, né, um elemento que ela cita. Os oceanos, os rios, as montanhas, as árvores e os animais são exemplos de elementos naturais
que compõem as paisagens. As pessoas, as construções e as pastagens são alguns dos elementos culturais que também podem fazer parte de uma paisagem. Em alguns casos, podemos observar o predomínio de elementos naturais, que é esse que a natureza fez. Em outros, existem mais elementos culturais. Culturais o quê? Aquilo que o homem precisa, né? Para viver. Também há paisagens formadas tanto de elementos naturais quanto de elementos culturais, como a paisagem que Ana descreveu. Não foi isso? Agora observe as imagens a seguir, depois faça o que se pede. Então aqui nós estamos vendo uma cidade, né? A cidade de Salvador, lá na Bahia. E nós vemos aqui o mar, né? Nós vemos a praia, nós vemos prédios, casas, carros, tá? Agora na imagem número 2, nós vemos alguém que está colhendo, né? Colhendo flores, eu acredito. Essa aqui é uma comunidade rural no município de Belo Vale, no estado de Minas. Agora, em sua opinião, qual das imagens mostra maior interferência humana? Por quê? Interferência humana é o quê? Aquilo que o homem fez mais, ele interferiu na natureza, ele precisou fazer mais coisas ali. Está na figura número 1 ou na figura número 2? Nossa, essa está muito fácil, né? Número 4. Alguma dessas paisagens é parecida com o lugar onde você mora? Qual? Identifique elementos semelhantes e diferentes. Depois descreva a paisagem do lugar onde você mora. Então, o lugar onde você mora, ela tem mais paisagem natural, né? Aqui tem muitas árvores, né? Tem algumas casas, tem a plantação. Agora, na outra é uma cidade, né? Então, qual das duas, qual paisagem se assemelha mais com essa que você mora, tá? Então, você vai escrever nesse campo aqui, ó, contando o que faz parte da sua paisagem. Depois que você escrever, você vai desenhar nesse campo aqui o lugar onde você mora. A paisagem, tá? Faça de conta que você está na janela da sua casa e você vai escrever tudo que existe na frente, em volta da sua casa, tá? Que é a paisagem da onde você mora. Atividade 3. Transformação na paisagem da Amazônia. Agora nós vamos falar um pouquinho de uma parte do Brasil, que a Amazônia fica lá na região norte, né? A floresta amazônica é conhecida por sua vegetação abundante, né? Mas com o passar do tempo e o desenvolvimento de diferentes atividades, a paisagem da Amazônia passou a ter diferentes elementos construídos pelos seres humanos. Então a verdade é que desde que o Brasil foi descoberto, né? Ou então que o Dom Pedro chegou aqui, aliás, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, que ele veio para o Brasil, né, que ele descobriu o nosso país, ele já começou a tirar coisas daqui, né? Então a paisagem, acredito eu que lá de uma parte da Amazônia, né, já foi saqueada no caso, né, porque lá tinha o pau-brasil, então eles levaram muito o pau-brasil embora. Então desde lá já se retirava produtos da natureza, tá bom? Para fazer barcos, para fazer móveis, tá? A partir dos anos de 1960, o governo federal passou a incentivar a ocupação da Amazônia. Entre os principais incentivos dados pelo governo estavam a redução de impostos para a instalação de indústrias e a construção de usinas hidrelétricas, estradas e portos. Além disso, houve também o grande interesse dos setores agropecuários em explorar a região, atraído pela grande quantidade de terra e pelos preços baixos. Então, lá em 1960, ficou pronta a Transamazônica, que era um meio de integrar a Amazônia aos outros estados, onde a possibilidade de se construir empresas, né, onde se ocupar também as planícies amazônicas com a criação de gado, né? Foi muito interessante para muita gente. Então, muita gente migrou lá para a região amazônica para construir, né, as cidades, né, formar cidades para trabalhar,
principalmente para trabalhar, tá? Então, até hoje, a Zona Franca de Manaus é um lugar onde se predomina a indústria, tá? E a agropecuária também ali na região amazônica tem muito. E até hoje se fala, né? Até é um assunto muito recente da retirada de muitas riquezas da Amazônia, da queimada da floresta amazônica. Para quê? Para eles construírem coisas, para eles fazerem plantação, para fazer pastagem, tá? Então isso é muito recente, tá? É um assunto muito recente. Muitos criadores de gado ocuparam com fazendas áreas que antes eram cobertas por floresta. Então tá aí o que eu acabei de falar. Então as pessoas viu lá na Amazônia uma possibilidade de ficar rico, né? De realmente de ir lá, de ter fazendas sem pagar impostos, com vai colocar pouco dinheiro, né? E vai se ganhar muito, né? Com as pastagens, da venda de gado, né? Então foi muito bom na época, né? E hoje ela está assim, então tá faltando muito da nossa floresta, né? Ela foi bem agredida. Outra atividade econômica muito desenvolvida na Amazônia é a retirada de plantas e outros recursos vegetais da floresta, chamada de extrativismo vegetal. Então, essa parte onde existe aqui os animais, então foi tomada a parte da agropecuária. Mas não é só essa riqueza, né, que está sendo retirada de lá, né? Então se cortou muitas árvores para fazer pastagens. E também tem o extrativismo vegetal. Então a Amazônia é muito rica em sementes, né? O cupuaçu, o açaí, palmito, tem muita coisa lá que rende muito dinheiro, tá? Ele rende muito dinheiro. Então nós falamos que o extrativismo vegetal lá na Amazônia, ele tem o extrativismo sustentável e aquele que foi retirado assim, sem licença, quando não é sustentável, é uma coisa errada de se fazer. Você está tirando um recurso natural da natureza e não está repondo, então ela também acaba, tá? Então ela é um extrativismo errado, tá? Meio que criminoso, né? Então, ligadas ao setor extrativista, destacam-se a extração de madeira e do látex, entre outros produtos. Então, a seringueira é a principal planta, né, a árvore, né, onde se retira o látex, né, para fazer a borracha. Então, ela é muito também explorada. Mas a árvore, ela não é derrubada, então ela é um extrativismo vegetal sustentável. Os projetos voltados para o desenvolvimento da Amazônia estimularam a ocupação, mas também proporcionaram a devastação de partes da floresta. Por esse motivo, existe atualmente uma grande preocupação com a exploração desenfreada de recursos naturais na Amazônia. Leia o box a seguir. Então, gente, é o que estou falando. Esse é um assunto recente, atual. Se vocês forem lá e pesquisar lá na internet, lógico que em sites de confiança, né? Vocês vão ver o tamanho dos problemas que existem hoje lá na Amazônia, de queimada, de retirada de produtos lá sem repor, né? Então, a parte da Amazônia de devastação é grave, ela incomoda muitos países, tá? A ONU, ela está sempre cobrando do governo brasileiro que ele tome providências para parar, para frear essa retirada, né? Essa devastação da floresta amazônica, porque ela é importante para o mundo, né? Ela é considerada o pulmão do mundo por conta da maior floresta, área verde, né? Que existe no mundo. Desenvolvimento sustentável. Então agora eu vou falar de um desenvolvimento onde se retira algo da natureza, mas sem agredir,
que ela vai continuar lá. Eu estou tirando algo dela, mas eu não estou matando ela, né? Eu só estou retirando um bem dela e estou deixando ela lá. É o caso do quê? Das sementes. Aí tem um pé de açaí, então a árvore está lá. É retirada a sementinha do açaí, que é consumida ou como alimento ou como cosmético, e que a árvore do açaí, ela está lá no próximo florada, no próximo ano ela vai dar o açaí novamente. Então ela não, isso é ser sustentável, é retirar essa riqueza da natureza sem agredir, sem matar ela, sem fazer com que ela deixe de existir, porque é um ciclo. Se eu mato uma árvore, se eu tiro muitas árvores, ali, apesar de ficar ali algo que vai ser construído, ou uma empresa, ou sei lá o quê. O que aconteceu? A primeira coisa, vai faltar a fotossíntese, primeira coisa, né? Mais árvores verdes para se fazer o processo da fotossíntese. E pior do que isso, muitos animais vão ficar sem a sua morada, né? Se hoje tem muitos animais entrando dentro da casa das pessoas, é porque o habitat dele já não existe mais. Então é muito grave isso para a natureza e para o meio ambiente. Como gerar emprego e renda para a população da Amazônia sem comprometer o equilíbrio da floresta? A resposta para essa questão pode estar em um modelo de desenvolvimento sustentável. Você sabe o que é isso? O desenvolvimento sustentável é aquele que procura garantir renda e geração de emprego sem afetar o equilíbrio ecológico, utilizando sabiamente os recursos naturais, conservando-os para que eles também estejam disponíveis para as futuras gerações. Embora ainda em quantidade reduzida, uma parcela da população já vem aplicando com sucesso algumas propostas do desenvolvimento sustentável na Amazônia ou em outros lugares do Brasil, que é o caso da retirada, né, de produtos para fazer cosméticos, né, e também o látex para fazer a borracha e as madeiras das árvores que vão fazer móveis, né? Porém, elas são replantadas, então existe uma pequena parte que ela tem esse compromisso. Ela tira da natureza, mas ela tem a obrigação de repor. Então aqui eu tenho algumas imagens. Então essa é a semente do açaí, essa do cupuaçu, copaíba, a seringueira. Essas sementes aqui, gente, é muito utilizada para alimento e também para fazer cosmético. Também existe lá o extrativismo mineral, tá? E o que ela faz na natureza? Ela faz isso aqui, ó. Ela faz uma erosão grande, cheia de depressão, de buracos, tá vendo? Ó? É uma área onde ela não vai nascer mais nada. O solo fica pobre, né? E fica assim, na natureza assim, ó. São grandes buracos, depressões, crateras que ficam lá e que a natureza provavelmente não vai recuperar, tá ok? Então, entre os minerais, tem o ouro, tem a bauxita, diamante, cobalto. Eu coloquei alguns aqui para vocês, mas são muitos, tá? E até a água mineral, né? É retirada do solo, do subsolo, no caso, né? O ouro, manganês, diamante, minério de ferro, petróleo, cobre, cobalto, urânio, prata, entre tantos outros. Então, o Brasil, ele é riquíssimo em minerais. Pesquise em livros, revista ou na internet produtos que atualmente vêm sendo cultivados de maneira sustentável na região onde você mora. Então, gente, ó, agora nós vamos falar da nossa região. Então, pesquise aí entre Morungaba, Itatiba, Jundiaí, Bragança Paulista. O que nós aqui, como região, o que nós produzimos aqui de uma maneira sustentável, sem agredir a natureza, tá? Eu planto, eu colho, tá? E não vou arrancar minha planta. Então, nós temos essas possibilidades também, tá? Além de outras possibilidades. Eu gostaria que vocês pesquisassem e escrevessem nesse campo aí para mim, tá ok? Aqui tem um pequeno filme sobre o extrativismo sustentável numa região que é uma reserva, é a reserva Chico Mendes. Então lá nessa reserva eles têm as seringueiras, né, que eles tiram látex, e eu gostaria que vocês assistissem, tá?
Mudando só mais um pouquinho de assunto. A paisagem, gente, ela é feita de modificações. Então, olha, relevo numa paisagem. O que é relevo primeiro, né? Relevo são as formações, várias formas, né, de rochas que elas estão em altitudes diferentes, né? E ela está na crosta terrestre, que é a superfície aonde a gente está. Então, quando você olha, você vê pedra, montanha, depressão, você vê uma porção de coisa. Uma mais baixinha, uma mais alta, outra mais alta. Então, são o relevo. E esse relevo, ele é classificado. Então, cada tipo de relevo, de formação que eu tenho na minha paisagem, ela é classificada. Ela é classificada pela altura, tá? E também pelo o motivo do qual ela está lá, tá? Então, olha, você reparou que em uma paisagem é possível observar diferentes formas do terreno? E cada uma delas tem uma altitude diferente, que é alto, né? A altitude vem de altura. E altura contando na parte vertical, tá? Não na horizontal, vertical, altura. Os terrenos podem ser planos, mais ondulados ou apresentar áreas mais elevadas, mais altas. Esses conjuntos de formas do terreno é chamado de relevo. Observe a seguir as principais formas de relevo. Então, é aí que existe essa classificação. Então, nós temos aqui a montanha. Então, olha, montanha, grande elevação do terreno, com laterais bastante inclinadas. As montanhas são áreas de maior altitude na superfície da Terra. Um conjunto de montanhas é chamado de cordilheira. Então, gente, no Brasil não tem montanha, tá? Geograficamente, os geólogos afirmam que não existe montanha no Brasil, porque as montanhas, elas são formadas a partir de movimentos tectônicos, né? Que a Terra, as placas tectônicas, elas se mexem, então elas fazem da mais elevação de terra. Então esse é um dos motivos por ter montanha. O Brasil não tem. E as vulcânicas, né? Então existe lá um aquecimento muito grande no núcleo da Terra, que faz a lava, e a lava também modifica, né? Ela também movimenta aquela terra e ela vai subindo, e ela vai fazendo com que a parte da montanha seja composta pelas lavas que quando ela esfria, né? Ela endurece, tá? Então, como não tem nenhum dos dois casos aqui no Brasil, então eles dizem que não tem montanha no Brasil, que o Brasil é formado por planícies, planaltos e depressões. Bom, agora vamos ver a parte da depressão. A depressão é aquilo que fica, ou é um desgaste, tá? Ela fica aqui, ou ela pode ficar sobre ainda a superfície, ou ela pode ficar abaixo da superfície terrestre. Ela pode ficar, como se fossem os rios, né? Abaixo. Então, olha, depressão, formadas pelo processo de erosão, as depressões são terrenos relativamente inclinados e possuem altitudes abaixo das áreas ao seu redor, tá? Então, eu vou ver pela altura. Então, se tem coisas mais altas, aqui está mais baixo. Então, essa depressão, tanto ela pode ser assim, ó, como ela pode ser mais baixa ainda, onde vai aparecer água. Então, aqui eu tenho essa depressão, olha, isso aqui é uma depressão, e essa daqui também é uma depressão. Vocês reparem que tem montanhas, né? Aqui, montanhas não, planaltos, né? Aqui, desse lado. Então, ela tá com a parte mais baixa, tá? Então, o que aconteceu aqui? Que aconteceu essa depressão? Aconteceu que nessas partes mais altas teve desgaste do solo, né? Desgaste daquela rocha pelo vento, pela chuva, né? Pela água. Então, à medida de muitos milhões de anos, ela vai tirando. E aquelas partículas pequenininhas, elas vão sendo depositadas na parte mais baixa, tá? É por isso, é daí que forma as planícies e as depressões. Planalto. Planalto é um terreno geralmente irregular, com algumas áreas mais planas e outras formadas por morros, e mais elevado do que as áreas ao seu redor. Os planaltos costumam estar em altitudes mais elevadas do que as planícies.
e neles ocorre maior desgaste do terreno, chamado de erosão, que eu acabei de falar. Então aqui, ó, isso aqui é o Monte Roraima, e ela é um planalto, porque ela não tem formato de montanha. Olha, ela foi esculpida, foi uma rocha aqui, ó, um pedaço de terra que ficou tão comprimida ali que ela virou pedra, que ela virou rocha, e que ela vai, com a medida do tempo, ela vai se desgastando, né? E esses sedimentos que saem daqui, ela vai sendo jogada para a parte mais baixa. Então, essa parte mais baixa, ó, são as planícies, ó. Planície do município de Paconé, no estado do Mato Grosso. Aqui, Planalto, município de São Roque, Minas Gerais, estado de Minas Gerais. Isso aqui é um planalto e isso aqui é um planalto, tá? A planície é um terreno geralmente plano e situado em baixas altitudes. Nessas áreas ocorre o grande acúmulo de sedimentos. Sedimentos é aquelas partículas pequenininhas que elas vão saindo daqui e se depositando nessa área mais baixa e que forma uma planície. Aqui eu tenho o planalto, que é uma elevação, né, de terra, de rocha, mas ela não é uma montanha, porque ela não tem pico. Então, a parte de cima, de cima desse planalto, ele é mais reto, né? Ele é mais plano, ele não tem, ou arredondado no caso, ou arredondado ou plano, ele não tem pico, ele não é assim, ó, não tem ponta, tá bom? Então, a montanha tem ponta, mas o planalto, ele é mais isso aqui, ó, ele não tem pico, tá? A planície aqui embaixo, que é o lugar onde se formou por conta da erosão. Aqui eu peguei a planície, essa planície é uma planície amazônica, tá? Que é uma das maiores planícies do mundo, é a amazônica. Então é considerado planície aquelas elevações de terra, né, de terrenos, que não passam 100 metros. Então tudo que não passa 100 metros é considerado planície. Agora nós vamos ver o relevo da nossa região aqui, tá? Entre Morungaba, Itatiba. Então, nosso município está situado a noroeste da capital do estado de São Paulo, em uma região de serras, dentro de uma área de relevo denominada de planaltos e serras do Atlântico Leste. Então, a nossa região, a região de Itatiba, ela é formada por planaltos e depressões, tá? Então, ela é um relevo assim acidentado, né? O que é acidentado? Cheio de, ou tem tipo buraco, pequenas elevações, né? Que são os planaltos. Então ela é mais ou menos isso, tá? Então é um planalto acidentado, tá? É um relevo acidentado. Essa é uma palavra mais correta. Suas formas arredondadas que lembram meia laranja, é o que eu estou falando dos planaltos que existem aqui, né? Planalto, gente, é uma elevação que tem que ter pelo menos mais que 100 metros, então ela é considerada planalto, tá? E ela tem muitos, então é um planalto, são muitas elevações, muitas, então a gente fala que é planalto acidentado. Formam, que lembram meia laranja. Forma o que diz Aziz Saber, chamou de mares de morros, que é mares de morros, é porque tem muito morro, né? Mar de morros. Estando a uma altitude média de 800 metros em relação ao nível do mar. Então, o mar, ele é um parâmetro para se medir o relevo de algum lugar. Ou ele pode estar muito acima do mar ou abaixo do nível do mar, tá? Então, o nosso, ele está em uma altitude, né, acima do nível do mar de 800 metros. Seu ponto mais alto se localiza em uma serra, na divisa com o município de Morungaba, onde temos um morro de 1.113 metros de altitude, conhecido como Pico Alto. O relevo de morros rendeu a Itatiba o título de Princesa da Colina, porque ele tem muitos, né? O solo que recobre nossa região é do tipo latossolo, fértil e propício ao desenvolvimento da cultura do café. Então é um solo muito bom, né? Um solo com muitos minerais e bem homogêneo, né? Ele é uma composição bem homogênea, bem misturada, né? As pedras de granito que deram nome à nossa cidade são vistas por muitos lugares, como na Serra dos Cocais,
Outro ponto de destaque da nossa topografia é o Pico da Jurema, com 940 metros de altitude, onde se localizam as antenas transmissoras de estações de rádio e de celular. E aqui é a Serra dos Cocais, tá? Que é uma das serras que já está aqui, ó, do Planalto Atlântico. É uma região de paisagem excepcional, seja por conta de seu relevo, onde afloram diversas rochas, quanto por conta da sua cobertura vegetal, onde se mistura a Mata Atlântica, tá? Então, é uma das últimas que se vê saindo ali de São Paulo, né? É uma das últimas serras do Planalto Atlântico paulista. Então, daquela parte lá, quando você está vindo embora para o interior, é uma das últimas que você vê. Essa aqui é uma foto que eu peguei na internet, que é do Pico da Jurema. Então, daí de cima, dá para ver a cidade de Itatiba. Olha que visual mais lindo, gente. Dá para ver tudo aqui em Itatiba. Lindo, né? Olá, crianças. Vocês perceberam que eu cortei um pedaço do vídeo da primeira parte de interdisciplinar? Por quê? Porque a atividade seguinte era com relação a esse mapa aqui, que ele diz respeito ao relevo de todo o estado de São Paulo, tá? E as perguntas seguintes, eles especificavam muito o nosso tipo de relevo, de Itatiba. Então, eu quis dar uma aula mais esclarecedora, de uma forma que vocês entendam melhor, tá? Então, aqui eu tenho essa parte aqui que eu vou chamar de laranja, tá? Então, aqui é laranja, porque as cores também não estão batendo muito, né? Então, vou pôr um L aqui de laranja. Essa parte aqui embaixo, que tá muito parecida a cor, é amarelo, tá? Então, eu vou chamar de amarelo. Gente, é muito ruim escrever com o mouse, tá? Tá feio. Então, ó, aqui amarelo, tá bom? É importante a gente saber a cor aqui, tá? Amarelo. Nossa, gente, vocês não fazem ideia como é difícil escrever com o mouse. Então, vamos lá. Essa parte aqui pequenininha amarelo e essa parte maior é laranja, tá? O marrom é o Planalto Atlântico e o verde, esse verde escuro, é a depressão periférica, tá? Então, não vamos esquecer dessas informações que nós acabamos de ver aqui agora. Agora, eu quis encontrar um mapa onde eu localizasse Itatiba no mapa. Então, eu encontrei esse, que é sobre os meios de integração, tá? Olha que interessante, a gente estava vendo integração, então isso aqui é tudo os meios de integração de um município para o outro, rodovias federais, rodovias estaduais, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos internacional, aeroporto nacional, então tudo isso aqui é um meio de um município integrar o outro, tá? Mas o que eu queria mesmo era achar Itatiba aqui, ó, então Itatiba está aqui, ó, tá? E naquele mapa nós vimos que ele tem essa parte aqui, que ela é bem comprida, né? Ó, ela é bem comprida. E Itatiba, ela tá nessa parte mais curta, ó. Ela tá aqui, ó, ela é curta. Então, vamos tentar localizar ela lá. Ó, ela tá vendo aqui? Então, eu creio que Itatiba está mais ou menos aqui, nessa parte que é mais curta, tá? Então, o que ela tem mais aqui, ó? Planalto, tá vendo? Isso também tá escrito no texto, tá? Mais Planalto. Então, foi por isso que é importante a gente localizar aqui a Itatiba no mapa. Depois tem as curiosidades aqui, né? Você sabia? Então, essa parte aqui está falando sobre o intemperismo, que são as ações do vento, chuvas e organismos vivos, que são processos físicos, químicos e biológicos, que também ocorrem, né, na natureza. Isso também é existente na natureza. Responsáveis por esse lento processo,
calcula-se que cada centímetro, sabe aquele centímetro da régua pequenininho, ó, ele se modifica, um centímetro de solo, né? Ele se modifica de cada 100 a 400 anos. Então, o relevo ele vai mudando a cerca de milhares de anos, né? Então, a gente calcula, né? Os teóricos calculam a existência da Terra há 4 milhões e 600 anos, 4 bilhões e 600 anos. Então, é um número muito alto, é imensurável na nossa cabeça, né? É muito tempo. Aqui é uma compreendendo melhor o texto, que é o texto que nós lemos lá no outro slide, né? E que tem essas palavrinhas que estão lá. Planalto e serras do Atlântico, o que é? Altitude relativa ou média também, o que é, tá? Que é a distância vertical medida entre um determinado ponto e o nível médio do mar. O nosso parâmetro, né? O parâmetro geológico é o mar. Então, tudo que fica acima do mar né, tem uma altitude e também tem o que fica abaixo do mar, né? Tem o que é latossolos, que são solos minerais homogêneos com pouca diferenciação entre os horizontes ou as camadas, reconhecida facilmente pela cor quase homogênea do solo com a profundidade. E aqui topografia, que é a descrição da forma do terreno de um determinado lugar. Então, vocês sabiam que até para a gente construir a casa, precisa vir um topógrafo e olhar se tem, né, aferir, medir tudo para ver se tem, se a casa vai ser construída, se ela tiver um relevo com depressão, então a casa vai ter que ser construída, uma parte embaixo, uma parte em cima, para que ela fique plana com a rua, né? Ou se ela for plana com a rua, a casa fica plana também, não precisa fazer cômodos embaixo, pelo menos, né? Daí não precisa fazer, tá bom? Agora aqui, olha, eu coloquei até o mapa que nós vimos lá no segundo slide, eu coloquei ele aqui para vocês analisarem, tá? Ele aqui do ladinho. Para vocês, ele vai vir assim, preto e branco. Não vai dar para ver cor aqui, por isso que é importante assistir as videoaulas, porque aqui tá tudo coloridinho, né? Então, vocês vão olhar aqui para poder responder essas perguntas. Então, olha, qual faixa de cor representa a região de relevo em que se encontra Itatiba? Então, eu precisava de um mapa de Itatiba para localizar Itatiba, para eu saber qual é a cor, né? Então, aqui vocês vão responder qual é a cor, ó. Qual é a faixa de cor que representa a região de relevo e que Itatiba se encontra, tá? Então, tem no texto e tem aqui no mapa. Agora, ficou mais fácil, né? B, qual o nome do tipo de relevo dado a essa faixa? Então, você colocou a cor? Então, vai aqui na legenda, ó, e coloca aqui qual é o tipo desse relevo. C, qual a cidade que se encontra na mesma faixa de relevo? Tem no texto, tá? Não está aqui, mas está lá no texto. D, qual o tipo de relevo predominante no estado de São Paulo? Então, agora como é importante. O estado de São Paulo, ele está inteirinho aqui. Então, qual é a parte predominante que tem mais, né? Nesse mapa. Então, vocês vão escrever aqui. E, observando as cores utilizadas no mapa, podemos dizer que altitudes mais altas são representadas por cores mais claras. Será? Então, cor clara é amarelo, laranja, amarelo. Cor escura, verde e marrom. Então, vocês vão ver qual alternativa está certa. Então, as altitudes mais altas são representadas por cores mais claras. Será que é isso? Altitudes mais baixas são representadas por cores mais escuras. Será que é isso? Altitudes mais altas são representadas por cores mais escuras. Será que é isso? Então, olhe no slide anterior, faça uma verificação de cores, né? De tipos de relevo e responda aqui qual alternativa está correta. Número 2, o Pico da Neblina, que fica em Roraima, né? O ponto mais alto do Brasil, tem 2.993 metros de altitude. A Pedra da Mina da Serra da Mantiqueira
ela tem 2.798 metros. Agora vocês vão responder: qual a altitude do ponto mais alto de Itatiba e como que ele é chamado? Vocês vão encontrar lá no texto também. Agora vocês vão fazer uma representação gráfica dessas informações. Então aqui eu tenho de 0 a 3.000. Então o Pico da Neblina, quantos metros de altitude tem? Então vocês vão pintar até a altitude do Pico da Neblina. Vai pegar uma cor diferente e vai pintar a altitude da Pedra da Mina, aqui. E depois a altitude do Pico Alto, tá? Com uma outra cor. Então aqui já tá mais fácil, porque vocês já têm dois valores